Bom dia a todos, aqui é o professor Francisco, do canal Matemática Descomplicada. Hoje a nossa aula 7 sobre radiciação, do nosso curso de Matemática Básica. Uma das formas mais simples de compreender a radiciação e suas propriedades é fazendo analogia com as correspondentes da potenciação. Então aqui nós temos a forma com que é colocada a radiciação, a forma como ela se manifesta. Então nós temos o n como o índice da radiciação, da raiz. O a como o nosso número, o radicando, e o m como o expoente do radicando. Então nós temos aqui que a raiz de n, índice n, de a elevado a m, é igual a elevado a m divididos por n. Tá? Então, o expoente do radicando divididos por o índice da raiz. Quando o índice é par, o radicando não deve ser negativo, para que a correspondente raiz seja definida no conjunto dos números reais. Isto é, não podemos calcular uma raiz de índice par, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 elevado, por exemplo, a 2. Isso não dá um número, fica fora dos números reais. Então, para n par, não se pode fazer com o a negativo, ok? Porque raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo, ele não pertence aos reais. Então nós temos aqui 5 propriedades. Então nós vamos primeiro fazer um exemplo da nossa primeira propriedade aqui. Então matemática, nós temos os conceitos, temos as propriedades e depois os exercícios para realmente entendermos do que se trata. Porque matemática sem resolução de exercício realmente não é possível de compreendê-la. Então nós temos aqui a nossa primeira propriedade e vamos fazer um exemplo aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, raiz quadrada de 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3 dividido por 2. Então, o nosso expoente do radicando é o numerador e o índice da raiz passa a ser o denominador. Então, vamos lá um outro exemplo aqui. Raiz de 3 na quinta e o índice 3, raiz cúbica. Então, isso aqui nós vamos ter que é 3 elevado a 5 divididos por 3. Esse é o expoente. Então, a mesma coisa. O expoente do radicando fica o numerador do expoente e o índice da raiz como denominador. Então, outro exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, 7 elevado a 2, índice 5, é igual a 7 elevado a 2 quintos. Então, essas são a forma, a primeira propriedade, como que nós transformamos os índices das raízes em expoente. Então, vamos subir um pouquinho aqui. E vamos para a segunda propriedade, onde nós temos uma raiz de índice n, onde a divididos por b, então uma raiz de índice n de a dividido por b é igual à raiz
dn, dA, a raiz de A no índice n, dividido pela raiz de B no índice n. Então, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, temos aqui 3/5, índice 2, raiz quadrada. Isso aqui é igual a raiz de 2 de 3 divididos pela raiz quadrada. Opa, deixa eu voltar aqui. Raiz quadrada de 5. Então, vemos aqui uma divisão, uma fração dentro de uma raiz. Nós temos que o índice é igual para a raiz do numerador dividido pela raiz com o mesmo índice do numerador 5. No caso nosso aqui é 5. Então, vamos lá para um outro exemplo aqui. Raiz de 5/4, índice 3. Isso é igual a raiz de 5, índice 3, divididos pela raiz de 4, índice 3. É o mesmo caso. Tá? Então, mais um exemplo aqui. Raiz de 3/7 de índice 5. Isso é igual a raiz quinta de 3 divididos pela raiz quinta de 7. Ok? Então, essa é a segunda propriedade, que é a propriedade da divisão dentro do radicando de dois números. Ok? E é bem fácil isso aqui, não tem grande mistério. Então, agora vamos para a propriedade 3, onde nós temos uma multiplicação dentro da raiz, elevado a um índice n. Então, A vezes B, a raiz de n de A vezes B é igual a raiz de n de A no índice n vezes a raiz de B no índice n. Então, aqui nós temos um exemplo, para ficar mais claro. Opa! Por exemplo, 2 vezes 3 no índice 2. Então, nós vamos ter aqui que é raiz de 2, 3, que multiplica raiz de 2, raiz quadrada, de 3. Então, essa expressão é igual. Essa é a propriedade 3. Vamos fazer um outro exemplo aqui. De 5 vezes 7, no índice da raiz 3. Isso vai nos dar raiz de 3 de 5, que multiplica raiz de 7 de 3. Então, essa propriedade da multiplicação dentro do radicando. E mais um exemplo aqui. Nós temos 3 vezes 6 na quinta. Então, isso é igual a raiz de 3 no índice 5, que multiplica raiz de 6 no índice 5. Então, essa é a terceira propriedade, que é da multiplicação da raiz, dentro da raiz. Então, temos aqui a nossa quarta propriedade, que é a raiz de índice n de A, que multiplica fora da raiz 1 sobre B, que é um outro número. Então, isso é igual a raiz no índice n de A dividido por B
elevado a n. Porque quando o b passa, como aqui é a multiplicação, ele passa dentro da raiz, ele assume o expoente de n. Tá? Então, para ele passar dentro da raiz, ele assume o valor de n, o expoente de n. Então, ele fica a raiz de índice n de a dividido por b ao quadrado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Raiz de 2, o índice 2, que multiplica 1/3. Então, isso é igual a... O índice é o mesmo, 2. Raiz 2 também. O 3 que passa para dentro, ele assume o expoente de 2. Vai dar sobre 3 meios. Então, esse expoente aqui é o expoente da raiz. Então, vamos mais um exemplo aqui. 3 elevado ao índice 5, que multiplica 1/7. Isso vai ser a nossa raiz de quinta de 3 divididos por 7 elevado à quinta. Sempre esse expoente é o expoente da raiz, porque nós estamos passando ele para dentro da raiz, ele assume o expoente da raiz. Ok? Então vamos agora para a nossa quinta propriedade, que é a raiz da raiz. Então, a raiz de A no índice M está dentro da raiz de índice N. Então, isso aqui é igual a raiz de A de N vezes M. Isso aqui é muito semelhante lá com a propriedade exponencial também. Ela usa essa propriedade quando é um expoente, um número elevado a um expoente, que por sua vez é elevado a outro expoente. Então, eles multiplicam os expoentes. Então, vamos aqui para um exemplo aqui. Temos aqui uma raiz e aqui outra raiz. Essa é elevada ao índice 2, essa é elevada ao índice 3, do número 2. Isso vai nos dar, que é raiz de 2, o índice é 2 vezes 3. Isso vai dar raiz de 6, 2 no índice 6. Então, aqui está multiplicando, conforme a propriedade nos fala aqui. Multiplicando os índices, que é uma raiz dentro da outra raiz. Aqui vamos para mais um exemplo aqui. Opa. Raiz da raiz. Aqui nós temos o índice 3, aqui nós temos o índice 5. Do número 3. Então, isso aqui é igual a raiz de 3 do índice 3 vezes 5. Isso vai nos dar uma raiz de 3 com índice 15, que é 3 vezes 5. E um outro exemplo. Uma raiz quinta, índice 5, e o índice 2, do número 7. Isso vai dar raiz de 7, que o índice é 5 vezes 2. Então, essa raiz vai nos dar raiz de 7 no índice 10. Ok? Então, aqui está as 5 propriedades da radiciação. Isso aqui é muito usado em matemática, a parte mais avançada um pouquinho da matemática, onde há necessidade de fazer essas adaptação, podemos assim dizer, que é a aplicação dessas propriedades
para chegar a um resultado das contas, ou enfim, da equação que está sendo resolvida. Então, na próxima aula, nós vamos ver vários exercícios usando essas propriedades. Por exemplo, duas propriedades, propriedade A1 e A3, A2 e A4, ou 5, enfim, vamos usar algumas propriedades operando entre elas, para ver como isso se comporta. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.